Nessa noite eu quero saudar o povo de Deus na paz do Senhor mais uma vez, amém? Amém. É motivo de alegria, irmãos, nós estarmos aqui reunidos para louvar e agradecer o nome do Senhor e dizer que Deus ele é bom, né? E as misericórdias do Senhor duram para sempre na nossa vida. Eu sempre que eu tenho a oportunidade, que eu me levanto, eu estou agradecendo ao Senhor. Porque o Senhor ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia, é motivo de glorificar e adorar o Senhor. E aqui eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite, está no livro de Ezequiel, capítulo 40. Aleluia, Jesus. Não precisa os irmãos se levantar, né? Vai ser rápido, eu creio, breve, né? Então, aqui é a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 40, o primeiro versículo em diante, né? Para meditarmos nessa noite, a qual o Senhor vai falar em nossos corações. Aleluia, fala sobre a restauração da adoração a Deus, a restauração do templo, os atos e o vestíbulo, né? Capítulo 40, versículo 1. Aleluia, diz assim: no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como um edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tem um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta, e disse-me o homem: filho do homem, vê com teus olhos e ouve com teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto tu vires. Aleluia, Jesus. E havia um muro fora da casa, no redor, e na mão do homem uma cana de medir, e de 6 cóvados de cobre e 4 dedos cada um. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura de uma cana. Amém? Amém. Aleluia, Deus. Vamos orar ao Senhor novamente, pedir ao Senhor a graça, né? Para estar meditando aqui na palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, que está a tua palavra, quero nessa noite trazer uma mensagem, Senhor, para o teu povo, para nossas vidas, porque somos carentes e necessitados de ti. Meu Deus, o que ouvimos aqui já, além de se fosse para sair agora, já saímos cheios, saciados. Mas eu sei que o Senhor tem muito mais para falar em nossos corações, ó Pai. Porque somos uma ferramenta nas tuas mãos, o Senhor vem usar como quer, o Senhor vem falar como quer com a tua igreja. Aleluia, nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. Pai, eu necessito de ti, eu preciso de ti. Eu reconheço que nada sou, que sou falha, pequena, mas eu sei que tu és grande e poderoso, e eu sei que o Senhor está aqui nessa noite mais uma vez para falar em nossos corações e falar aquilo que o Senhor quer, mas não aquilo que queremos, mas o que o Senhor quer falar conosco, o Senhor vai falar. Porque o Senhor é Deus. Aleluia. E o Senhor é fiel. Amém? Amém. Aleluia. Que o versículo 1 do livro do profeta Ezequiel, às vezes eu digo para o Senhor: Deus, por que o Senhor me dá um livro tão difícil? Tão difícil. Muitas vezes eu falo: Senhor, eu queria um livro assim, de falar de Lucas, Mateus, de falar de cura, milagre, eu acho tão lindo. Mas poucas as vezes mais o Senhor me dá esse livro tão difícil, muito difícil. Um livro que, aleluia, só Deus mesmo para interpretar, o Espírito Santo, porque nós mesmos, se a gente olhar para a gente vê que é impossível. É impossível, aleluia, mas eu quero te dizer nessa noite que aquilo que é impossível para mim, para você, é possível para Deus.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, o versículo 1 diz assim: o edifício do templo apontava para uma época de restauração completa dos exilados, uma época em que Deus retornaria o seu povo. O templo foi construído em 520 e 515 a.C. Aleluia. Antes de Cristo. Esdras 5, 6, e Ageu 2, 3, Zacarias 4, 10. Essa visão do templo pode ser interpretada de 4 maneiras. Primeiro, esse é o templo que Zorobabel teria construído entre 520 e 515 a.C. O projeto descrito por Ezequiel devido à desobediência, 43, 2 ao 10, nunca foi seguido. E o templo a ser reconstruído durante o reinado milenar de Cristo é o símbolo da verdadeira adoração a Deus oferecida pela igreja cristã no presente. Este templo é símbolo do futuro e eterno reinado de Deus, quando sua presença e suas bênçãos encherão a terra. Quer o templo seja tomado em sentido literal ou simbólico, parece claro que esta é uma visão do reino final e perfeito de Deus. Isso deu esperança às pessoas da época de Ezequiel que viria uma nação e o templo destruído sem a esperança de reconstrução em um futuro próximo. Os detalhes revelados nessa visão trouxeram ainda mais esperança às pessoas de que a visão de Ezequiel vinha de Deus e seguramente se cumpriria no futuro. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Aqui, irmãos, meditando um pouco aqui na palavra do Senhor, você vai ver que Deus, Ele leva Ezequiel a uma visão, aleluia, sobre a restauração. A restauração do templo, a restauração do povo de Israel, um povo que outrora tinha tudo para seguir em frente, mas por conta da desobediência, aquele povo não andava para frente. O povo andava mais para trás do que para frente. Então Deus leva Ezequiel até essa visão, e Ezequiel fala sobre a restauração do templo, e Deus mostra ali claro para Ezequiel, aleluia, mas o povo não dá muito crédito. O povo não dá muito crédito. Aleluia. Mas aí Ezequiel não deixa de pregar, não, ele continua pregando. Tem pessoas que Deus dá uma visão, Deus dá uma palavra, e ele fala: não vou falar porque o irmão não vai acreditar. Não importa, fale, Deus mandou, fale. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes você não vai entender agora como a palavra de Deus diz, mas amanhã, depois você vai entender. Tem coisas que não vamos entender agora, nem porque essa palavra, mas Deus sabe. Eu estou aqui meditando aqui na palavra de Deus e o meu coração está cheio de alegria, porque Deus está falando nessa noite de restauração. Então restauração, irmão, é tudo aquilo que um dia se perdeu, tudo aquilo que um dia foi quebrado. Deus ainda tem uma promessa de restauração para mim e para você. Eu não sei qual foi a promessa que Deus lhe fez, mas se você crê, aleluia, assim como Ezequiel acreditou, mesmo que a maioria ali não acreditava nele, mas ele continuou falando: olha, Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa de restauração para a tua casa, Deus tem uma promessa de restauração para a tua família, Deus tem uma promessa de restauração para a tua cidade, para a tua igreja, para o teu país, para a tua parentela, para o teu trabalho, tudo aquilo que foi perdido. Eu não sei o que foi perdido, mas Deus tem uma promessa. E a palavra do Senhor disse: crês, verás a glória de Deus. Foi o Senhor disse. Então nós precisamos crer. A palavra foi pregada. E quantos outros antes de Ezequiel, né, pastor, que veio também pregando a mesma mensagem. Mas o povo não deu muito crédito. Mas aqueles que creu, que acreditou, eles receberam. Eles receberam. E nós vamos receber também. Aleluia, Jesus. E muito mais do que a terrena aqui, a vida eterna.
é saber que o nosso nome está escrito lá no céu. Aqui Deus está falando de presente e futuro. Deus está falando de uma terra, de uma nova Jerusalém. Deus está falando do nosso nome escrito lá no céu. A qual caneta do inferno não pode apagar. Aleluia, Jesus. E aqui Deus dá uma visão para Ezequiel e fala que até a medida, Deus é maravilhoso, até a medida do tempo, Deus mostrou para Ezequiel e mandou Ezequiel pregar e mandou Ezequiel falar para o povo, aleluia, sobre os desejos do Senhor, sobre o plano perfeito para o povo. Porque Deus não fez o homem, não fez a mulher para estar no caminho errado. Deus nos fez para adorar o nome dele. Deus nos fez com propósito. O propósito de Deus é que nós vá bem, que todos nós possamos, aleluia, estar bem. Aleluia. Então, aqui Ezequiel, ele continua profetizando, ele continua pregando. E ainda no capítulo 40, que é o verso 1 ainda, que fala um argumento contra a interpretação de que o templo de Ezequiel era um edifício que seria construído nos últimos dias. São os sacrifícios mencionados. Se estes fossem restituídos, então o sacrifício de Cristo não teria sido final. Vários textos do Novo Testamento deixam claro que Cristo foi um sacrifício perfeito e derradeiro. Romanos 6:10, Hebreus 9:12. Aleluia. Nossos pecados foram removidos. Nenhum sacrifício adicional era necessário. Na época de Ezequiel, porém, o único tipo de adoração que as pessoas conheciam era aquele que envolvia sacrifício, cerimônias, conforme descrito no livro de Êxodo e Deuteronômio. Ezequiel tinha que explicar a nova ordem de adoração e o modo que as pessoas entendessem. A ordem de adoração de um modo que as pessoas entendessem nos 9 capítulos seguintes. O templo é mostrado como centro da vida da nação. Aprendemos que o relacionamento ideal com Deus é aquele em que toda a nossa vida está centrada nele, né? Aqui Deus mostrou para Ezequiel a forma que seria o templo, como seria construído, mas Deus também estava falando de um templo que é eu e você, né? Deus estava mostrando aqui para Ezequiel de um reino que não acabaria, um reino que não teria fim, o reino de Jesus Cristo. Aqui ele estava falando de quando Jesus viesse e quando Jesus arrebatasse a tua igreja, aleluia, e aí os nossos olhos seriam enxugados toda lágrima. Aleluia, Jesus. Então eu não sei qual lágrima que você tem derramado, mas o Senhor, Ele tem o poder para enxugar as nossas lágrimas. Aleluia, o Senhor, Ele tem o poder para fazer tudo novo. Eu acredito num Deus do impossível. Eu vivo todos os dias esse Deus que me tirou de um lodo horrível. Um Deus que me fez uma promessa, porque até então eu não conhecia as promessas de Deus, eu só tinha desejo de servir a Ele, mas eu não conhecia a promessa, porque você só começa a conhecer as promessas quando você caminha. Até então, o teu coração está ardendo, mas você não tem certeza do que você quer, se é isso mesmo, se é a voz de Deus mesmo. E Pedro estava dessa forma, Pedro estava ali, Pedro diz: Jesus, se é tu mesmo, então manda que eu ande por cima das águas. E às vezes é necessário que nós tomemos uma posição, tirar o medo. Peça ao Senhor para que tire o medo e comece a andar por cima das águas. Aleluia, quando Deus faz uma promessa para... Aleluia, lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, que ele faz uma promessa, pastor.
Aleluia. Até então, Deus não tinha falado os planos dele para Abraão, mas para isso Abraão precisou se levantar para Deus falar. E às vezes as pessoas querem que Deus cura, querem que Deus liberta, querem que Deus faz, mas ele não se levanta, ele não toma posição, ele não diz: Senhor, se é tu mesmo, então fala comigo. Se é tu mesmo, então faça com que eu ande também por cima das águas. Faça comigo, aleluia. E aí nós muitas vezes ficamos ali: será? Mas para esse será concretizar na tua vida, você tem que fazer igual Pedro. Tem que querer, tem que se levantar, tem que ter ousadia diante de Deus e dizer: Senhor, se é tu mesmo, então fala comigo. Faz alguma coisa, mas fala comigo. Aleluia. Fala comigo. Glória a Deus. E aí Deus chama Abraão, manda ele levantar, ele ir. Depois Deus fala: olha, vai que eu lhe mostrarei. Ah, mas será que eu vou ganhar o quê? Se eu vou deixar tudo isso, como a palavra foi dita aqui, Deus usou irmão Chave, a palavra foi dita, eu vou ganhar o quê? Não importa. O que importa é que você precisa seguir Jesus. Não vai interessar no que você vai ganhar, mas siga Jesus, porque quem segue Jesus não perde. E ainda que você perca aqui, você vai ganhar o reino do céu, você vai ganhar a salvação, você vai ganhar a vida eterna. E isso não tem preço, não tem valor. Porque Jesus já pagou, como a palavra diz aqui nesse aqui, o preço já foi pago. O preço de cruz, o preço de sangue. Ainda que você perca alguma coisa aqui, mas você vai ganhar lá. Santo Deus. Aleluia. Então precisamos ter intimidade com Deus. E quando Deus falou a Abraão: vai que eu lhe mostrarei, Abraão não perguntou, ele não criticou, ele não perguntou o que ele precisava deixar, o que ele ia perder, não, ele apenas obedeceu. Então o segredo meu e o teu é obedecer ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Alto, santo é teu nome. E Abraão seguiu, então Deus mostrou. Aleluia. Deus mostrou, e não foi de um dia para o outro, não. Foi devagarzinho, um passo a cada passo, foi caminhando, e Deus foi mostrando a glória dele na vida de Abraão, assim como Deus mostrou na vida de Ezequiel, assim como Deus mostrou na vida de Isaías, Deus poderoso. de Ageu, Vai queimando. que Deus mostrou aqui Santo Deus. muitas bênçãos na vida desses homens de Glória a Deus. Deus, aleluia. Deus mostrou para Ageu acerca do templo, Deus mostrou para Ezequiel, Deus mostrou para os profetas deles. Então, se você quer que Deus lhe mostre alguma coisa, tenha intimidade com Deus. Glória a Deus. Porque as coisas dele, ele só revela para quem tem intimidade com ele. Ele só revela para quem quer. Você precisa querer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ah, mas que o irmão não teve, eu também não vou ter. Não importa. O irmão teve ou não, o que importa é você. Ah, porque fulano morreu, o meu... Não. Cada um é diferente. O que eu já ouvi, deixa seus filhos pra lá, não ora mais não. Fulano orou pro filho dela assim, se perdeu e não teve jeito. Não é porque o dela perdeu que o meu vai perder, não. Não é porque eu sou melhor, não. É porque a promessa é diferente para cada um. E o segredo é você confiar em Deus. Santo Deus. E você ir até o fim. Não é porque você está indo mal do seu marido, porque a fulana perdeu o marido, você vai perder o seu, não. A tua fé é maior do que a dela se ela perdeu, porque às vezes a fé não estava de acordo com a vontade de Deus. Santo Deus. Mas se você tem fé, você vai ver a glória de Deus. E não perca aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para o inimigo. Porque tudo que ele quer é te destruir a tua casa. Porque a promessa é grande, mas para a promessa cumprir na nossa vida, nós precisamos caminhar sem questionar, sem perguntar o que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou perder, eu vou sofrer, eu vou chorar. Vai chorar muitas vezes, mas o Senhor, Ele vai enviar um anjo. Todas as vezes que você chorar, Ele vai enviar um anjo, vai pegar a tua lágrima e vai levar diante de Deus. Aleluia. Nem a lágrima de nós, que nenhum de nós chama. Nós é tão especial para Deus, se nós chorar, até a nossa lágrima, Deus envia o anjo, Ele põe
levo até Deus, nada mais se perde, irmão. Nada nosso se perde. Não tem nada perdido para Deus. Aleluia. Então, quando eu vejo essa mensagem aqui, eu vejo assim, ó, o céu aberto. Santo Deus, aleluia, Jesus. Eu vejo aqui Deus com um interesse tão grande de reconstruir o templo. De reconstruir. Deus diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então Deus não tem prazer que ninguém se perca, mas muitas vezes nós somos covardes. As lutas vêm, nós recuamos, nós queremos parar porque nós somos covardes. Mas Pedro não foi covarde. Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu ande por cima das águas. Teve um momento que ele começou a afundar, mas ele continuou. Ele continuou. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Às vezes acontece. Não somos super crentes, não somos super heróis, não somos super mulher, super homem. Somos pessoas, às vezes, irmão. Às vezes tem a vontade mesmo de beber, de sumir. Mas lá na frente, você está lá, Deus está falando: volta para o mesmo lugar que eu te quero lá. Glória a Deus. Eu não te quero desse jeito. Eu não te fiz para sofrer. Não fiz você para sofrer, para apanhar, para ser maltratada pelo inimigo. Deus tem uma obra muito grande, muito linda na tua vida, na tua família. E quer o inimigo ou não, você já é mais do que vencedora, porque quantos não conseguiu chegar aqui, você já veio. Já é uma vencedora. Quantos já desceu a sepultura sem nem pisar o pé numa igreja? Mas você está aqui, então alegre o teu coração, você já é vencedora. Tira isso da tua cabeça que você já perdeu, que você é perdedora, que você é uma fracassada, que você não presta, porque você presta. E muito. Jesus te ama de uma forma. Tu nem imagina o amor de Deus pela tua vida. Por isso que o inimigo ainda não te matou. Por isso que o inimigo ainda não usou aquela vida para te destruir, porque Deus tem um plano na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aprenda a usar com as armas certas. Glória a Deus. Olha que vim pra cima e falar: o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Estou repreendido em nome de Jesus e ele bate em retirada. Em nome de Tira Jesus. dessa vida, pelo amor de Deus, eu não aguento. Deus vai te libertar. Jesus tem poder. Deus vai te libertar. Já está libertando, talvez você não está vendo, mas ele está libertando. É que eu pergunto, eu passo subindo. Sangue de Jesus Já tem é minha irmã. Hein, pastor? Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Cadê ela? Eu. Glória a Deus.